Olá, queridos participantes da 12ª Semana da Rede Pedagógica. Em primeiro lugar, feliz Ano Novo para todos vocês, feliz 2023, que o melhor de nós possa ser oferecido às outras pessoas, a nós mesmos, à natureza, ao nosso trabalho, que vocês tenham aí um ano de muita dedicação, de muita recompensa, de muito sentimento de realização, de bem-estar, e que o melhor de vocês possa ser oferecido para os nossos alunos. E então, o tema dessa semana é a problemática da socialização das crianças, não é? E da minha parte eu vou pensar sobre esse tema, o tema da socialização, em contexto de jogos e brincadeiras. Mas antes de falar de jogos e brincadeiras, eu gostaria de falar, gostaria de trabalhar com vocês processos e formas de socialização. Quanto aos processos, eu até enviei um texto de Piaget, que um extrato, uma parte de um texto que é interessante. Nesse texto, Piaget propõe dois processos de socialização fundamental da criança. Um, que ele chama de relação de pautado, um processo é pautado nas relações de coerção ou de coação, e do que ele chama de respeito unilateral, e o outro é pautado nas relações de cooperação e é pautado no respeito mútuo, E são dois processos muito interessantes, porque o primeiro expressa essa condição nossa, sobretudo das crianças pequenas e das crianças e dos jovens, de serem dependentes dos cuidados de um adulto, E a relação de coerção significa que o adulto, a despeito da colaboração ou não, ele precisa de fazer certas coisas com as crianças, e o respeito é unilateral nesse sentido. A criança precisa de comer, precisa de dormir, precisa de ser alimentada, ela precisa tomar uma injeção, ela está na hora de ir para a escola, ou seja, a vida social pede uma série de cuidados, para os quais a criança pequena não tem recursos de atenção, e ela precisa do cuidado do adulto. Então, é unilateral nesse sentido de que existe um cuidador e um cuidado. Alguém cuida, alguém é cuidado. A relação de cooperação, do respeito mútuo, ela pede, é uma relação de simetria, de solidariedade, de cooperação, de colaboração, etc. Obviamente, esses dois processos podem ser integrados e tal. Em outro momento, eu até já trabalhei essas questões. Nesse vídeo, eu gostaria de falar das formas de socialização. Então, eu pensei aí algumas formas de socialização que eu gostaria de compartilhar com vocês a minha reflexão, tá certo? Eu pensei no cuidado, na educação, na inclusão, no reconhecimento, na ressonância, na equidade e na responsabilidade como formas de socialização. Então eu vou refletir um pouco com vocês sobre essas diferentes formas de socialização, e o objetivo em pensando em voz alta junto com vocês, vocês possam observar, refletir, avaliar o quanto essas formas
estão presentes e em que qualidade e em que quantidade e em que intensidade elas estão presentes nas práticas sociais de vocês, seja no contexto da escola, seja no contexto da vida. Mas, no nosso caso aqui, a referência é sempre à escola, né? Então, o cuidado, né? O cuidado é a primeiríssima forma de socialização. E ela expressa esse fato de que o ser humano, dentre todos os seres vivos, talvez seja aquele que nasça mais dependente, mais incompleto, mais necessitado dos cuidados de um adulto, né? A criança mais saudável, mais bem desenvolvida, ela precisa dos cuidados de um adulto. E em cuidando dessa criança, alimentando, colocando para dormir, trocando de roupa, oferecendo comida, protegendo, cuidando do frio, do calor, todas essas demandas da sobrevivência e da vivência, não é? É num contexto destes cuidados que o adulto, né, passa para a criança valores, atitudes, hábitos, rituais sociais de cuidado, né? E a criança vai recebendo isso, vivendo isso, experimentando isso, experienciando isso, ela vai pouco a pouco, né, assimilando, incorporando, fazendo suas estas formas de cuidado praticadas pelos adultos que são referência para ela. Sua mãe, seu pai, as educadoras da sua escola, os seus avós, enfim, os membros da comunidade, os médicos, as enfermeiras, enfim, as pessoas que têm responsabilidade de cuidado. Então, o cuidado, né, expressa tudo aquilo que os adultos fazem protegendo, alimentando, né? Gerindo os espaços e os tempos da vida da criança, compartilhando coisas, etc., visando ao bem-estar delas, para que elas sejam alimentadas, para que elas não passem frio, para que elas possam se desenvolver, para que elas possam viver, para que elas possam aprender. Então, o cuidado, né, é essa relação, ele supre uma necessidade que a criança tem. Os velhos, doentes, incapacitados também precisam de cuidado. Aliás, todos nós precisamos de cuidado em algum momento da nossa vida. No caso nosso de adultos, os dentistas cuidam do nosso dente, os médicos cuidam da nossa saúde, a polícia cuida da proteção social, ou deveria cuidar, e assim sucessivamente. Enfim, mas o que interessa para nós aqui nesse momento é, no contexto de cuidado, acontece uma forma de socialização. O cuidado pode ser violento, pode ser indiferente, pode ser bruto, pode ser omisso, pode ser insuficiente, ou ao contrário, pode ser pleno, amoroso, continente, pode ser cuidadoso, não é? Pode ser protetivo, gerar confiança, gerar esperança, gerar sentimento de que a pessoa se importa com a criança, com aquele que está recebendo o cuidado. Então, o cuidado é uma forma de socialização, é uma forma de expressão de amor, né? de conferir importância, e ao cuidar, os rituais de cuidado, os contextos de cuidado, expressam e implicam formas de socialização, porque em sendo cuidado,
a criança recebe os modos, as práticas, os rituais, as atitudes, as roupas, os costumes, etc., próprias daquela família, daquela pessoa, daquela sociedade, daquela cultura, né? A segunda grande forma de socialização, obviamente, é a educação. Aliás, cuidado e educação são como faces da mesma moeda, né? Então, educação as crianças nascem filhas do mundo. Uma criança que nasce, por exemplo, aqui no Brasil, ou em Brasília, ou em Belo Horizonte, ou em São Paulo, se ela for criada na China, na África, na Rússia, nos Estados Unidos, ela vai se tornar uma chinesinha, mesmo que ela não tenha traços físicos de chinês, mas ela vai tornar uma chinesinha quanto à sua língua, à sua cultura, aos seus hábitos, etc., né? A educação modela, né? Ela converte uma criança filha do mundo ou disponível, né? Como do ponto de vista físico, corporal, neurológico, né? E até espiritual, se vocês quiserem, para se tornar qualquer coisa nesse sentido, aprender qualquer língua, qualquer religião, qualquer costume, etc. A educação, ela conforma a criança, né, aos valores, às atitudes, às regras, aos costumes próprios da família em que essa criança é criada, é educada, da escola onde ela estuda, da cidade onde ela mora, do país onde ela vive, da língua que ela fala, da religião que se pratica, dos costumes, dos hábitos, etc. Então, educar-se é claro que, por exemplo, o cuidado é uma forma de educação, mas educação, por exemplo, na educação infantil, as crianças são cuidadas do ponto de vista da alimentação, da higiene do sono, dos cuidados corporais, etc. E, ao mesmo tempo, elas recebem uma educação, uma iniciação escolar, né? As práticas pedagógicas educam a criança numa perspectiva dos processos de escolarização, dos currículos, dos conteúdos escolares, daquilo que é esperado que a criança aprenda, não é? Neste ano de estudo que ela está. Então, a educação é uma prática de socialização, porque nós, ao sermos educados, nós nos socializamos na direção, na perspectiva daquilo que nós recebemos a educação. Por isso que uma educação autoritária, rígida, dura, muitas vezes torna pessoas submissas, pessoas com medo, pessoas que se protegem de qualquer coisa. Uma educação, por exemplo, como libertária, uma educação democrática, por exemplo, ela educa as pessoas para conviverem num contexto de discussão, de regra, de argumentação, de bem comum. Por isso que a escola, a função da escola, além de ensinar a ler, escrever, calcular, os conteúdos escolares, ela socializa. A convivência escolar, a convivência com os adultos que são líderes da escola, o diretor, o coordenador pedagógico, os professores, né? Sobretudo as professoras, os professores, as outras crianças, né? A vida escolar, a organização espaço-temporal da escola, tudo isso tem valor de educação, de convivência, né? É claro que a criança aprende não só os conteúdos escolares, as matérias, mas ela aprende pela convivência, ela aprende costumes, valores, regras, atitudes,
coisas que vale a pena ou não fazer no contexto social, no processo de educação. É claro que essa educação acontece na escola, acontece em casa, acontece na rua, acontece nos lugares que as crianças frequentam, na convivência que ela tem com outras pessoas, né? E por isso que cuidado é uma forma de socialização. Através do cuidado, a criança se forma socialmente, culturalmente, e em sendo educadas, no processo de educação, ela também se socializa, ela também se torna, né, aquilo que é característico da sociedade a qual ela pertence, né? Agora eu gostaria de comentar sobre uma forma muito valorizada, muito importante. Eu já escrevi, já falei muito sobre isso, mas hoje eu gostaria até de falar de um modo talvez mais crítico, um pouco diferente, porque esse novo modo tem me chamado a atenção. Eu vou falar sobre a inclusão. De fato, né, legitimamente, a inclusão é uma forma preciosa, importante, necessária de socialização, né? Até eu já disse no começo, né? As crianças que nascem, elas são filhas do mundo, elas estão abertas para as coisas do mundo. E para que elas façam parte, para que elas sejam incluídas na nossa sociedade, na nossa família, no nosso grupo social, elas precisam se socializar para isso, né? Então, inclusão, né? Eu vou me referir especificamente aqui à problemática da inclusão escolar. Então, o que acontece, infelizmente, no Brasil, né? Nós sabemos que muitas crianças são pobres. Seus pais, seus avós, seus bisavós, seus antepassados não puderam aprender as coisas da escola. Seus pais, às vezes, leem de forma muito insuficiente, não tem livros em casa, etc, etc. E então a criança, ela é cuidada, ela é educada num ambiente, digamos, pobre das coisas da escola. E para que essa desigualdade, para que essa insuficiência seja superada, é preciso que legitimamente a criança seja incluída na vida escolar e que ela possa legitimamente aprender as coisas da escola, ela possa conviver na escola com as outras pessoas e junto com elas ela possa se educar, se escolarizar, etc, etc. Agora, isso, os colegas sabem disso e, enfim, não é o caso da gente falar mais. O que eu queria chamar a atenção para um aspecto complicado, para não dizer negativo, da inclusão e sobre o qual a gente devia pensar, né? Incluir, literalmente falando, é trazer para dentro. Pôr para dentro. Ou seja, as crianças precisam ser incluídas nas coisas da escola e elas merecem isso. Por outro lado, incluir não significa obrigar a criança a renunciar àquilo que caracteriza a sua vida fora da escola, sua cultura, sua religião, as suas tradições, etc., e se subordinar, digamos, ao meu modo de pensar, aos meus valores, etc, etc. Então, inclusão não significa subordinar-se, renunciando àquilo que eu faço parte, né? Então, incluir, o perigo do incluir é de se praticar a inclusão como subordinação. Olha, você renuncia às suas coisas, aos seus valores, à sua religião, à sua experiência sociocultural lá fora
e se subordine àquilo que eu valorizo, àquilo que eu acredito, àquilo que eu quero, né? Então, por isso que a inclusão, por isso que muitas vezes a inclusão é uma prática difícil, porque as crianças não tem como abandonar, e é bom que seja assim, aquilo que as caracteriza. Então, por isso que inclusão não é subordinação, não é pôr para dentro, entendendo esse pôr para dentro, subordinando-se, por exemplo, aos valores do mundo ocidental, aos valores eurocêntricos, etc., etc., renunciando àquilo que caracteriza a pessoa, né? Isso talvez vai ficar mais claro nas duas formas seguintes de socialização que eu vou comentar, né? Então, inclusão é uma forma de socialização muito importante, né? É preciso que a gente rompa com essa desigualdade insustentável, tanto na perspectiva individual quanto coletiva, né? Em que crianças cujos pais, cujos avós não tiveram escola, vão à escola e têm dificuldades de aprender, têm dificuldade de conviver com as práticas escolares pela estranheza que isso lhes causa, né? Por isso é que inclusão supõe, como forma de socialização, supõe os dois aspectos que eu vou comentar a seguir, né? Um aspecto é o reconhecimento, né? Outro dia eu escutei de um quilombola, uma frase de um mestre quilombola, uma frase que mexeu muito comigo. Ele disse o seguinte, né? Eu não quero ser incluído, eu quero ser reconhecido. Eu quero ser reconhecido como quilombola. Eu quero ser reconhecido nas minhas práticas, nas minhas crenças, nos meus valores, né? Eu não quero ter que renunciar, né? Abrir mão, negar aquilo que eu sou em favor daquilo que você exige que eu me torne. Então, por isso que hoje nós temos legitimamente os grupos, né, os indígenas, a população negra, as mulheres, as pessoas que assumem outras formas de sexualidade, etc., etc., lutando pelo reconhecimento. Eu quero ser reconhecido naquilo que me caracteriza, naquilo que eu sou. Eu quero participar do melhor, eu tenho direito ao melhor que a sociedade pode oferecer, mas eu quero ser reconhecido nas minhas escolhas, na cor da minha pele, nas minhas origens, etc., etc. Porque se não houver reconhecimento legítimo, digno, né? E essa inclusão, ela significa mais subordinação do que inclusão no sentido legítimo, não é? Então, isso é muito importante da gente levar em conta, né? Vamos falar agora de ressonância. Eu estou lendo um livro que está mexendo comigo, de um autor alemão chamado Hartmut Rosa, um livro sobre aceleração. E ele faz uma reflexão sobre as características da modernidade nos termos atuais, e fala dessa problemática do tempo, da aceleração, etc. E um conceito que ele desenvolve no livro e que eu gostaria de compartilhar com os colegas aqui, é o conceito de ressonância, porque ele fala do reconhecimento e fala da ressonância. O que quer dizer ressonância, né? Ressonância, enquanto forma de socialização, enquanto prática social, significa que aquilo que é do outro, aquilo que é meu, numa relação social, encontra ressonância. Ressoar significa encontrar eco, né? Por exemplo, vamos pensar nos instrumentos musicais, né? Um violino é um violino, um tambor é um tambor,
Um pandeiro é um pandeiro, um violão é um violão. Eles têm uma estrutura, né, física, uma estrutura musical definidas, etc, etc. Mas então eles têm a sua constituição própria, característica. Mas interagindo com ele de certas formas, eles deixam ressoar aquilo que nós fazemos com eles. Eles ressoam, eles ecoam aquilo que nós fazemos com ele. Por exemplo, dependendo do modo como nós dedilhamos um pandeiro, dependendo do modo como nós batemos, a velocidade, a altura, todos esses aspectos ecoam, né? Então, ressonância é incluir, sim, incluir reconhecendo e permitindo que aquilo que as pessoas são, aquilo que as pessoas fazem, aquilo que as pessoas pensam, possa encontrar ressonância, encontrar conexão, encontrar assimilação, de tal forma que você tenha uma influência mútua, uma reciprocidade. Isso que quer dizer socialização, né? A criança aprende comigo e eu aprendo com a criança. Aprendo o que com a criança? Aprendo a sua sensibilidade, aquilo que ela gosta, o que ela não gosta, as suas preferências, aprendo o seu jeito de lidar com as coisas e eu reconheço isso. Eu deixo que isso ressoe em mim e através disso eu posso educá-la, cuidá-la, interagir com ela, socializá-la, em outras palavras, né? Então, o próximo, por isso que a ressonância é uma forma de socialização, porque senão o que eu tenho é submissão, é subordinação, né? O que caracteriza o outro não encontra eco em mim, não se comunica comigo, não é assimilável por mim, não é reconhecido por mim, não tem implicação para comigo. Portanto, a interação social fica comprometida, as relações sociais ficam comprometidas, né? E isso tem a ver com a ideia de equidade, né? O socializar num contexto de equidade é diferente de socializar num contexto de iniquidade, de violência, de abuso, de desrespeito, de subordinação. E é por isso que na escola você pratica escolhas, formas de liberdade, formas, tomadas de decisão, enfrentamento de problemas num contexto de regras, de limites, de acordos, de argumentação, em que o melhor, o menos contraditório, aquilo que é assumido como o melhor para todos, possa pouco a pouco organizar a vida social, né? E por isso que o processo de socialização, quando nós pensamos, no nosso caso, né, de professores, num contexto de educação básica, ele implica responsabilidade. Ele implica esse olhar, né, que é cuidadoso, que é educado, que é includente, que reconhece, que deixa ressoar, que deixa ecoar, que se deixa assimilar, num contexto de equidade, né, aquilo que pouco a pouco, vai tornando as crianças educadas nas coisas da escola, educadas nas relações com os seus pares, nas relações institucionais aos quais elas pertencem, e elas possam se preparar pouco a pouco para se tornarem, né, é disso que nós precisamos e é isso que nós esperamos, elas possam pouco a pouco se tornarem adultos com autonomia, com responsabilidade, adultos plenos
né? E que possam oferecer o melhor para si mesmo, para os outros, para as coisas do mundo, né? Então, agora, no nosso caso, né, pensando agora em termos práticos, a gente trabalha, a gente pensa, a gente, a gente, a gente busca contribuir para essas coisas num contexto de jogos e brincadeiras, que são os temas que os colegas vão ver nos outros vídeos. Então, um abraço e mais uma vez, felicidades para vocês e que a gente tenha um ano de 2023 auspicioso e que todos nós possamos ter uma vida boa esse ano.